Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Viajante Nato. Hoje a gente vai visitar um castelo que se chama Žužemberk. É um castelo medieval muito interessante na Eslovênia. Ele fica situado a 50 km a sudeste da Eslovênia, de Ljubljana. É um castelo que tem um histórico riquíssimo do período medieval. Hoje o nosso guia vai ser o Vlado, é o guia mais experiente do castelo. Então vamos nessa, vai ser uma visita muito interessante, muito rica em história. Sejam bem-vindos ao castelo de Žužemberk. A parte mais antiga do castelo é esse lado aqui. Essa parte é o cerne do castelo, que foi construído em torno do ano 1000. Data precisa não tem. Mais tarde foi construída uma grande torre de vigília. O auge desse castelo foi no século XVI, com 7 torres de proteções e com um profundo fosso em volta dele. Em algum momento esse castelo já foi terminado? Não. O mais finalizado que ele ficou foi mais ou menos assim, lá naquele período do século XVII. E o que aconteceu? Por que ele ficou tão destruído? O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, Druga svetovna vojna, tu so bili pač Italijani, malo poznaš to slovensko zgodovino, né? Aconteceu a ocupação dos italianos. O castelo foi usado como um forte e foi atacado por muitas e muitas vezes. O castelo foi queimado naquele período. E depois, em 1969, ele começou a ser reconstruído, reformado. E na atualidade, o mais importante acontecimento que acontece aqui nesse castelo é o Festival Medieval, que tem uma das mais longas tradições na Eslovênia. Que é muito lindo. E o nosso desejo é que a gente continue com essa tradição e que espero que o corona não vai atrapalhar tudo, né? Essas são as profissões antigas. A prensa de Gutenberg, o fabricante de papel. Aqui temos o ferreiro, que faz pregos e outras coisas de metal. E aqui temos marceneiros, o pessoal que trabalha com as madeiras. Ali a gente mostra algumas profissões antigas que você já tem uma certa experiência, né? Ainda faço meus livros medievais, mas é um pouco mais devagar. Essa é a torre fortificada mais importante, a principal. Essa era a parte mais importante de se defender, porque os ataques vinham do rio Krka. Por reki Krki, né? A visão daqui é fantástica, né? A estrutura tão forte assim era para aguentar os ataques. Aqui embaixo é o fosso do castelo. Os castelos de lugares baixos têm água aqui, né? Mas aqui, como era um terreno cárcico, tem muitos buracos na rocha, então tinha um urso aqui dentro, porque a água não parava. Então, quando havia ataque por terra, primeiro eles tinham que lidar com o urso para depois tentar invadir o castelo. Aqui temos uma excelente visão do vale e também da igreja. Quando foi construída aquela igreja? Najprej je bila tlena mala cerkev Svetega Janeza Krstnika. Naquele formato foi construída em 1769. Mas na Segunda Guerra Mundial ela também foi queimada e foi destruída. Foi bombardeada e foi reformada depois. Depois da independência do país, a igreja foi reformada. Aquela igreja, já que a gente está falando de corona, aquela igreja tem uma história ligada na peste. Muito lindo o rio Krka. Rijeka Krka je noro lepo. Para tomar banho é maravilha. Aquela é a igreja mais velha
do século XII. É uma igreja do São Nicolau. Dentro dessa igrejinha tem vários frescos muito interessantes. Quando essa igrejinha foi construída? No século XII. Какая é data от тега? 12 столетие. 12 столетие. Isso seria do ano 1100 até 1200, mais ou menos. Não tem data precisa de quando foi construído, pela estrutura e também pela quem era o dono do castelo naquele período. Se observarmos o campanário das duas igrejas, olha só, é bem diferente o campanário de uma e de outra. Ou seja, a data estimada daquela igreja é baseada na estrutura, no tipo de construção, no campanário, em todos os fatores, quem era dono do castelo, e assim determinou-se que ela é do século XI ou XII, medieval. Право средневешки. Я средневешка. Bem, aqui nós temos lembranças de duas pessoas muito importantes. O primeiro é André Turiashka. André Turiashka. Onde viu para Num certo período, os turcos atacaram os Bálcanos. O castelo de Južimberk foi a última defesa contra o avanço do Império Turco. Linha proti širjenju turškega cesarstva, né? Ali a gente pode observar os mapas, como que foi os ataques. E o Andrei Turiashka foi um dos maiores vencedores, porque em 22 de junho de 1593, Leta 1593 je bila pri Sisku. houve uma grande batalha na cidade de Sisak, onde um exército local venceu uma batalha contra os turcos, que tinha um exército 4 vezes maior. E o André era um dos comandantes mais importantes daquela batalha. Zanimivo se da tukaj on zmagoval. O interessante aqui nessa imagem é que ele estava montado nesse cavalo branco e depois ele ganhou reconhecimentos em Karlovac como um dos melhores comandantes. Os mapas daquele período, e isso demonstra mais ou menos a rota onde os turcos atacavam. Aqui nesse mapa é destacado como que se usava um sistema de informação muito rápida. Era uma forma de sistema de telefonia da época, no período medieval. Eles faziam uma fogueira perto de uma igreja e daquela fogueira, na outra montanha tinha uma outra igreja que percebia, que via aquele fogo e fazia uma outra fogueira, e assim a informação ia sendo passada muito rapidamente. E quando isso acontecia, o povo se preparava, os homens pegavam as armas, e dessa forma as batalhas iam acontecendo. Turko je bilo. Aqui diz que tinha aproximadamente 18 mil turcos e o exército local tinha em torno de 5 mil. E nessa batalha, em 1 hora, caiu 8 mil turcos. Perguntei a ele, eu poderia afirmar que durante o período medieval teve mais mortes, mais ataques na Eslovênia do que na Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas? E ele foi categórico em dizer que sim, certamente. Durante o período medieval teve muitos ataques turcos, muitas guerras de vários tipos, e certamente foi muito maior o número de baixas do que na Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. Nessas imagens aqui representa como que o castelo foi desenvolvido. Teve a primeira imagem, a segunda imagem com a torre do castelo, depois o fosso do castelo, e numa quarta imagem nós temos já o castelo já definido como um forte, como ele foi no século XVI. Depois da grande batalha, o castelo foi definido nesse formato, e depois também os turcos já não atacavam mais essa região da Eslovênia, mas os turcos ainda continuaram atacando com direção a Viena. Na Dunaj so pa hoteli sultan še osvojiti.
Muito obrigado por ficar até aqui comigo na visita do Castelo Jugenberg, que eu acho um castelo muito interessante, com uma história riquíssima. E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos!